Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É muito bom nós estarmos aqui nessa manhã para adorar ao Senhor, colocar a nossa vida diante dEle, dizer para Ele que nós o amamos, que nós desejamos servi-lo. Amém? Então, eu quero orar contigo nessa manhã, agradecendo ao Senhor por mais um dia de vida, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele ainda há de fazer em nome de Jesus. Amém? Então, vamos estar clamando, colocando a nossa vida diante do altar do Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de estar aqui, Senhor Deus, para magnificar e exaltar o teu poderoso nome. O Senhor é Deus quem consola, o Senhor é Deus quem visita, o Senhor é Deus quem cura, transforma, liberta. Oh Deus de Israel, e nós nos colocamos nas tuas mãos nessa manhã. Opera em nós, Senhor Deus, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nada foge, Senhor Deus, do teu controle. Tudo o Senhor tem, Senhor Deus, diante de ti. Então, ó Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem sido, Senhor Deus, para conosco, para com a nossa família, com a nossa casa, com os nossos amados irmãos, amigos. E assim, Senhor Deus, nessa oportunidade, nós colocamos a nossa família nas tuas mãos. Toma a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião, uma anciã, ministra, Senhor Deus, sobre o matrimônio. Olha, Senhor Deus, aquele que tem clamado pelo pão de cada dia, Senhor Deus, falado contigo a respeito de uma porta aberta, da remuneração necessária, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Então, Deus, traz, Senhor Deus, o socorro que nós precisamos, Pai. Olha, Senhor Deus, escudo nosso, fortaleza nossa, e contempla, Senhor Deus, o rosto dos teus ungidos, ó Pai, porque vale mais um dia acendendo na tua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Toma, Senhor Deus, aquele que se encontra doente, Senhor Deus, aquele que se encontra esperançoso, ó Pai, de ver, Senhor Deus, a cura, Senhor Deus, completa, Senhor Deus, de todo o seu ser. Toma, Senhor Deus, a Josi nas tuas mãos, ó Pai, opera sobre a vida da Josi. Também, Senhor Deus, do nosso amado irmão Júlio, Senhor Deus, Mário Márcio. Toma também o Senhor Manuel, Senhor Deus, nós pedimos a missionária Diva, pastor Carlos. Toma, Senhor Deus, todos os nossos amados irmãos, ó Pai, e irmãs, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, que seja, assim, um tempo de vitória, um tempo, Senhor Deus, de nós estarmos experimentando, Senhor Deus, o gozo eterno. Nós possamos experimentar, Senhor Deus, as Tuas mãos potentes sobre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Eu quero fazer leitura da palavra com você, mas antes eu quero dizer aos amados irmãos que nós estamos na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Nós estamos no horário de 7h56 aí da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. O texto bíblico que nós vamos estar utilizando é o texto bíblico de Marcos, capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 22 e Oséias, capítulo 2. Hoje é dia 28 de junho de 2024. Amém? Glórias a Deus. Que bênção, né? Nós estamos aqui nessa manhã para louvar e engrandecer ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero convidar os amados irmãos. Hoje nós temos o culto de cura e libertação. Vai ser às 19 horas. Você é o meu convidado especial. Sejam todos bem-vindos aqui na Travessa Souza Andrade. Que Deus esteja te dando assim um dia abençoadíssimo, né? Também no domingo nós teremos o culto também e
vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, buscando esse Deus e colocando a nossa vida diante dele, amém? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Sim, consegui. Domingo, isso. Então ainda é semana que vem o nosso, como posso dizer assim, a nossa ceia do Senhor, é dia 7. Nossa ceia do Senhor, dia 7. Então, ainda essa semana é culto no domingo de louvor e adoração, amém? Então, que Deus esteja aí operando, né? Sobre nós, sobre as nossas vidas, que possamos colocar, então, a nossa vida diante desse Deus maravilhoso. Eu quero contigo, então, nós estarmos indo ao capítulo 9 de Marcos, nós vamos fazer menção dessa palavra. E dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, em um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro ou lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. Aleluia! Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros: que seria aquilo, ressuscitar dentre os mortos? Interrogaram-no, dizendo: por que diziam, ou melhor dizendo, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deve padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que queriam, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que se disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutis com eles? E a multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma, e range os dentes, e vai se definhando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lo.
E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus vendo que a multidão concorria, respondeu ao espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não voltes mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e o morto, aleluia, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e tendo entrado em casa, perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos os servos, aleluia, de todos. E lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: qualquer que receber um desses meninos em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhe respondeu, dizendo: mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós nos proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra mim é por mim. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo, que não perderá o seu galardão. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem o pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. E o teu pé, aleluia, se o teu pé te escandalizar, corta-o. É melhor para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora,
melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos e seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo não se apaga, porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal. Bom é o sal, mas se o sal tornar insípido, com que temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus esteja aí abençoando o Cortês. Deus te abençoe, Cortês. Também mais um amado irmão aqui. Que Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos e irmãs nessa manhã, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Eu quero convidá-los para nós estarmos indo em 2 Samuel, amém? 2 Samuel, nós vamos fazer menção do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? 2 Samuel, capítulo 22. 2 Samuel, capítulo 22. Diz assim: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei, e dos meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas da morte. As torrentes dos homens ímpios me assombraram. Cordas do inferno me cingiram. Encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões se incenderam dele. E abaixou os céus e desceu. E uma escuridão havia debaixo dos seus pés. E subiu sobre um querubim e voou. E foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas em redor de si. Ajuntamento de águas, nuvens dos céus, pelo resplendor da sua presença, as brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz, disparou flechas, e os dissipou raios, e os perturbou, e apareceu às profundezas do mar. E os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro dos ventos das suas narinas. Desde o alto enviou, e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez meu amparo e tirou-me para um lugar espaçoso e livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme
a pureza das minhas mãos me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostras benigno, com o homem íntegro te mostras perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás, porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é minha fortaleza e a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargastes os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi, os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que levantaram contra mim, e deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e o destruí. Olharam, porém, não houve libertador, sim, para o Senhor, porém, não lhes respondeu. Então os mói como o pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servira. Os filhos de estranhos se sujeitaram ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos de estranhos desfaleceram e, cingindo-se, saíram dos seus esconderijos. Viva o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantaram. Do homem violento me livras, por isso, ó Senhor, te livrarei entre os gentios e entoarei. Deixa eu ler os 50 de novo. Por isso, Senhor, te louvarei entre os gentios e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre. Amém.
Glórias a Deus. Que maravilha, né? Oh, Deus maravilhoso. Quero convidá-los também para nós irmos a Oséias. Oséias, capítulo 2 de Oséias. Eu quero contigo nós estarmos aí buscando o livro de Oséias e fazendo menção também dessa palavra maravilhosa do nosso Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó, nosso Deus, nosso vingador. Amém? Oséias. Oh, aleluia, maravilhoso. Oséias capítulo 2. Quero estar buscando ao Senhor também em Oséias capítulo 2, para nós estarmos aí fazendo menção do seu nome. Oséias capítulo 2. Aleluia. Dizei a vossos irmãos, a mim, e as vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. Desvie ela as suas prostituições da sua vista, e os seus adultérios de entre os seus seios, para que eu não a despoje, ficando ela nua, e a ponha como no dia em que nasceu, e faça como um deserto, e a torne como a terra seca, e a mate a sede. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu. Aquela que os concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás de seus amantes, mas não os alcançará. E buscá-los-á, mas não os achará. Então dirá: ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Ela não reconhece que eu lhe dei o grão, o mosto, o azeite, e que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, tornarei a tirar o meu grão ao seu tempo, e o meu mosto ao seu tempo determinado. E arrebatarei a minha lã e o meu linho, com que cobriram a sua nudez. E agora descobrirei a sua vileza diante dos seus olhos, dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E farei cessar todo o gozo, as suas festas, as suas luas novas e os seus sábados, e todas as suas festividades. E devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: é esta minha paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um banquete, ou melhor dizendo, eu farei delas um bosque, e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias dos Baalaíns, nos quais lhe queimou incenso, e se ordenou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás dos seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor.
Portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali contará como nos dias, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como nos dias em que subiu da terra do Egito. E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e eu não mais me chamarás, não mais me chamarás meu Senhor. E da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça, em juízo, em benignidade, em misericórdia. E desposar-te-ei comigo em fidelidade. E conhecerás ao Senhor. E acontecerá que naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra, e a terra atenderá ao trigo, ao mosto, ao azeite, e estes atenderão a Jezreel, e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela, que não obteve misericórdia, e eu darei àquele que não era meu povo, tu és meu povo, e ele dirá, tu és o meu Deus. Amém? Glórias a Deus. Eu agradeço aos meus amados irmãos, nós estamos em número de quase 1.300 pessoas, muito obrigado a essa plataforma, do Kawai, que Deus esteja abençoando aí quantos amados irmãos, estão conosco aí, quantos amados irmãos chegam mais e mais a cada dia, a cada minuto, a cada segundo, Então que Deus esteja abençoando a vocês aí na data desse dia, operando aí maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar por vocês, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, esteja estendendo as tuas mãos, ó Pai, sobre, Senhor Deus, os fiéis da terra, aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, colocado seus corações em Ti, têm buscado a Tua face, Pai, têm, Senhor Deus, se colocado na Tua presença santa. O Senhor é Deus quem cuida, o Senhor é Deus quem transforma, o Senhor é Deus quem visita. E assim, Pai amado, Pai querido, aqueles que se achegam a Ti, o Senhor jamais lança fora. Então, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que todos, ó Pai, venham, Senhor Deus, ao pleno conhecimento de Cristo Jesus, esperança da glória. Sim, Pai amado, abençoa a data desse dia, dando livramento, paz, alegria, prosperidade, que nós possamos ser uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém, amém e amém e amém. Amém? Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde, Deus esteja fazendo infinitamente mais em nome de Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, assim, de 1.200 pessoas, nós chegamos a 1.700 pessoas. Coisa rápida, Fernanda, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, Deus esteja guardando a todos os amados irmãos. Agora, pastor Carlos vai sair para trabalhar. Pastor Carlos trabalha de pedreiro. E daqui a pouco eu estarei no meu trabalho e lá também honrarei o meu Deus. Eu sei que cada um de vocês honrará o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então fica na paz. Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde a todos. Em nome do Pai,
em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Que bom, né? Nós estarmos juntos nessa manhã. Foi muito bom nós estarmos aí sendo operosos nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conto com vocês. Mais tarde nós estaremos juntos aí às 19 horas. Mais uma live aí, transmitindo o culto de cura e libertação. Então que Deus esteja aí protegendo, guardando, livrando e fazendo infinitamente mais na vida de cada um dos meus amados irmãos. Amém? Marie Cletli. Que Deus esteja abençoando aí também. Bom dia. Deus proteja, Deus guarde a todos. Em nome de Jesus. Fica na paz.